Salve a todos com a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula de primários. Hoje nós vamos falar sobre a lição 10, que tem como título A Coragem e a Fé à Prova de Fogo. O objetivo da lição é que as crianças compreendam que nunca podemos negar a nossa fé em Deus. E o ponto central é que quando não negamos a nossa fé, Deus se levanta ao nosso favor. Essa lição é muito importante porque ela fala muito sobre defesa da fé, sobre você saber realmente por que você adora Deus. Você pode perguntar às suas crianças o porquê que elas vêm para a igreja, o porquê que elas são cristãs, se elas sabem o real significado do que é ser cristão, do que é adorar a Deus, do que é crer em Jesus Cristo. É um momento de você poder ministrar ao coração das crianças a salvação, porque nem todas as crianças que vão semanalmente para a igreja, elas tiveram um encontro com Deus, elas tiveram um momento de poder confessar Jesus como Salvador. Algumas crianças elas já nasceram na igreja. Talvez algumas crianças não tenham em casa tanto apoio dos pais para ensinar a palavra. Talvez elas não tenham uma rotina de leitura bíblica. Talvez o único momento que elas tenham para aprender a palavra de Deus seja numa aula, seja na escola dominical, no círculo de oração infantil. Então é um momento muito importante para você poder explicar o que é a fé. Perguntar se a criança sabe o que é a fé. Deus diz que, na Bíblia diz que todos nós temos fé, porque Deus ele deu uma porção de fé para cada um. A única coisa que muda entre a fé de cada pessoa é o tamanho. Então, algumas pessoas hoje em dia acreditam não ter fé. Tem pessoas que se denominam não acreditar em nada. Tem pessoas que dizem que Deus não existe. Porém, dentro delas, elas têm fé. Só que essa fé ela já está tão pequena que acabou se mascarando. Elas acabaram esquecendo do que é a fé, esquecendo do que é Deus. Ou talvez elas não tiveram alguém para ensinar. Então, o papel do professor infantil é muito importante, porque a gente ensina essas pequenas coisas para as crianças. Pequenas não, grandiosas, mas que são detalhes que às vezes passam despercebido. Às vezes, por a gente estar num ambiente de igreja, por a gente estar num ambiente onde todo mundo tecnicamente deveria saber essas coisas, a gente esquece que chegam crianças que já se acostumaram com a rotina e que não tiveram esses ensinamentos. Então é muito importante para a gente, nesse momento, explicar para a criança o que é a fé. Dizer realmente alguma experiência pessoal, o porquê você ama Deus, o porquê você está sendo professor. Por que você acorda no domingo de manhã para ensinar crianças, sabe? Para ensinar quem é Deus. Ter esse momento com elas, esse momento de conversa, ver a experiência delas, saber o que elas acreditam, de que forma elas acreditam em Deus. Então, a memória em ação de hoje se encontra em Isaías 43, o 2 e o 3, que diz: Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não queimarão, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Nesse versículo tem a representação do fogo. E a gente tem que trazer para o dia a dia das crianças a representação do versículo, o que é que o versículo quer dizer. Hoje em dia a gente não anda dentro do fogo. Tem algumas culturas que as pessoas pisam em brasas, mas não é a mesma coisa. A gente tem que explicar o que aquele versículo está querendo dizer para as nossas vidas. Então a gente precisa dizer àquela criança que o fogo na Bíblia ele é representado como as provações que tem em nossas vidas, os problemas que a gente encontra. Então pode ser que tenha alguma criança na sua sala que tenha algum problema familiar, ou que tenha passado por algum momento na escola, porque muitas pessoas têm a mania de dizer que crianças elas não têm problemas, porque elas são crianças. Mas a questão é que os problemas dos adultos e das crianças são diferentes. Coisas que pra gente não seriam um problema, pra criança é. Tirar uma nota baixa numa prova é um problema muito grande para uma criança. É algo que pra ela é desesperador. Então, a gente tem que tratar aquilo como um grande problema. Então, a gente explica que o fogo na Bíblia é representado como provação. E que Deus ele pode nos livrar daquele fogo. Deus está conosco, Ele está do nosso lado. Então, aqueles problemas que ela tiver na vida, ela não está sozinha. Deus está sempre com ela. Se ela tiver uma briga em casa, se ela tirar uma nota baixa, se alguém no colégio falar mal dela, ela nunca está sozinha. Deus está sempre do lado dela. E a nossa aula de hoje é sobre 3 jovens, 3 adolescentes, mas que se representam bem na vida das crianças. Eles foram tirados da sua casa
E aí eles foram viver num lugar totalmente diferente. Eles não viviam mais com seus pais, eles não viviam com seus amigos. Eles foram carregados para um lugar e eles viviam como prisioneiros. Então eles cresceram assim, nesse povo que não era o deles, com pessoas que eles não conheciam e que tinham uma cultura totalmente diferente. E aí o que é muito especial nesses jovens é que eles tinham fé. É através deles que a gente mostra para as crianças o que é a fé. Por quê? Eles viveram longe da casa deles, eles viveram longe da cultura. Eles não tinham alguém para dizer assim, quem é Deus, o que Deus fez pela gente, como Deus está nas nossas vidas. Mas eles se lembravam daquilo que eles tinham aprendido em casa. E eles continuaram crescendo a sua vida num lugar estranho, confiando em Deus. Então um dia, o rei desse lugar resolveu construir uma enorme estátua. Uma estátua colossal, era uma estátua dele. Ele fez uma estátua dele e queria que todas as pessoas da cidade adorassem aquela estátua, se curvassem à estátua. E a Bíblia deixa claro que esses 3 jovens, eles se negaram a adorar a estátua. Mas aí entra um outro ponto. Por que a Bíblia não diz que todos os israelitas não adoraram a estátua? Já que a gente sabe que é errado. Já que o povo, ele sabia, porque o povo ele sempre teve essa instrução de que não se deveria adorar ídolos. Então, por que todo o povo de Deus não se negou e só aqueles jovens? Porque algumas coisas na vida da gente nem sempre é tão claro que é uma adoração. Às vezes, não é tão claro que alguma coisa que você está fazendo fere os princípios de Deus, ofende a Deus. Então, nem sempre a pessoa vai saber que aquilo é uma estátua. Hoje em dia, não se constroem estátuas para adoração. Não se é proibido adorar a Deus, não lhe obrigam a adorar outra coisa. Mas tem pequenas coisas na vida que nos afastam de Deus e que se comparam a essa estátua. Então, eu peguei algumas coisas que eu percebo na minha sala que as crianças gostam muito e que podem ser usadas, que podem se tratar como uma adoração, que se não tomar cuidado, pode se tornar um empecilho entre elas e Deus. A primeira são filmes. Tem crianças hoje em dia que passam o dia na televisão e acompanham muitos filmes, acompanham muitas séries, muitos animes. E na igreja tem que ser dito isso. Tem que ser falado que não é que a criança vá viver sem assistir, porque hoje a gente vive numa tecnologia muito grande. Então a gente não pode mais criar uma criança sem televisão. Mas tem que ser ensinado à criança que tudo tem seu limite e que Deus ele está em primeiro lugar. Que Deus ele está acima daquelas coisas. Você tem que dizer à criança que não é porque um filme que ela assiste estreou no domingo ou no sábado de noite que ela não vai para a EBD para assistir o filme. Se ela fizer isso, aquilo é uma estátua entre ela e Deus. Aquilo vai ser o momento dela de adoração. Ela vai adorar mais ao filme do que a Deus. E Deus ele não divide a adoração dele. Então, o segundo ponto que eu trouxe foram jogos. Tem muitas crianças que elas possuem... Se não possuem um videogame, possuem como o maior sonho. Tem crianças que, quando eu pergunto o que elas queriam receber de Deus, elas me respondem que queriam receber um PlayStation. Então, aquilo se torna uma adoração. E outra coisa que eu botei foi amizades. Que, às vezes, as crianças elas se sentem influenciadas por outros coleguinhas que não são cristãos. E aí, elas começam a se comportar como eles, elas começam a se misturar. E isso vira uma estátua entre elas e Deus. Isso vira algo que as afasta de Deus. E aí, a gente agora ensina o que elas devem fazer para que isso não atrapalhe a vida delas. Para que elas não tenham essa estátua atrapalhando elas de se aproximar de Deus, elas de conseguirem continuar o caminho delas da salvação. E aí, esses 3 jovens, eles foram os únicos dentro daquela cidade imensa que não se prostraram. E várias pessoas na cidade foram correndo dizer ao rei que aqueles jovens eles não tinham se prostrado, não tinham adorado a estátua. E o rei deu a oportunidade a eles de adorar, mas eles não aceitaram. E o que eu acho mais bonito, mais interessante deles não aceitarem adorar a estátua é que na Bíblia diz que eles não falam que eles não vão adorar porque Deus vai salvar eles. Eles dizem que mesmo que Deus não os salvasse, eles jamais adorariam a estátua. Então eles têm convicção de que a fé deles é em Deus, não é no que Deus pode fazer por eles. Não é no que Deus faria, no que Deus poderia dar a eles. É no Deus. Mesmo se eles morressem, eles jamais adorariam a estátua. E é isso que a gente tem que passar para as crianças. Que elas estão ali, elas estão na igreja, não para passar um tempo,
não porque é um momento que elas vão ficar enquanto os pais dela estão aprendendo alguma coisa. Elas estão na igreja para adorar a Deus, um Deus que as ama. E elas estão ali para adorar Ele só por conta disso, porque Ele as ama e ela tem que amar Ele também. Ela, sabe, o sentimento que a gente tem que ter quando está na igreja é de amor a Deus. Não de o que Ele possa me dar, ou de alguma obrigação, ou de passatempo. É só o amor dEle. Então, aqueles jovens, eles foram para a fornalha. E aí eu trouxe aqui essa fornalha, que eu fiz com papelão. E botei papel celofane, porque você pode passar os bonecos por dentro e a criança consegue ver. E o papel celofane fica representando o fogo. E aí você pode pegar os bonecos dos 3 jovens, passar por dentro da fornalha, explicar que eles tinham sido condenados à morte, que aquilo ali com certeza mataria eles, mas que Deus esteve com eles. Então, se Deus estava com eles, eles superaram tudo aquilo e saíram da fornalha junto com Deus. Deus não deixou que eles se queimassem pelo fogo. E também é bom fazer essa associação entre o que impede elas de chegarem perto de Deus e as consequências que elas têm na vida. Tipo, se elas continuarem, se elas não cederem às amizades erradas, elas podem ser taxadas, elas podem ser excluídas, mas que Deus vai estar junto com elas quando isso acontecer. E aí eu trouxe uma dinâmica que fala mais ou menos sobre isso. A dinâmica que eu vou utilizar é esse balão. E você pode mostrar às crianças que ele muda de forma com muita facilidade. O balão, ele se molda facilmente, sabe? E para a referência bíblica dessa dinâmica, eu vou pegar o versículo em Hebreus 11, 1 e o 6, que diz assim. 1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E o 6, ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardeador dos que buscam. Então, essa bola, ela representa uma pessoa que não tem fé em Deus. Você pode ver que ela muda de formato muito fácil. Ela se adapta à situação. O que for falado para ela, ela acredita. O que for dito para ela fazer, ela faz. Ela se comporta da forma como as pessoas dizem, porque ela não está cheia de Deus, ela está cheia dela mesma. Ela está cheia de ar. E o ar, ele não muda nada na nossa vida. O ar que está dentro dessa bola é o mesmo que está aqui fora. Então, ela não está cheia de nada. Essa é a vida de uma pessoa que não tem fé. Ela pode parecer cheia. Ela pode estar dentro da igreja. Ela pode cantar junto com as outras crianças. Ela pode até ler a Bíblia uma vez ou outra quando está dentro da igreja, mas ela está vazia. E quando a criança ela se enche de fé, ela busca a Deus, ela se enche de Deus. Quando ela tem fé, Deus está dentro dela. Ela coloca essa fé dentro dela. E aí nada que se faça pode, sabe, mudar o formato dela. Nada que se faça pode afetar ela, porque Deus está junto com ela. Independente se você bater numa bola dessa, ela não vai estourar, ela não vai mudar de formato. Porque ela representa uma pessoa que tem Deus no seu coração. Quando Deus está aqui dentro, nada pode transformar isso, nada pode estourar, nada pode mudar de formato. Ela continua da mesma forma. E para fazer essa dinâmica, eu só precisei dessas 2 bolas. E aqui dentro eu coloquei 2 meias. Eu abri a bola e fui colocando a meia, porque aí ela fica rígida. E aí você pode dar para a criança, pode pedir para a criança tentar mudar o formato da bola e ela não vai conseguir. O seu ponto fica verídico. Você pode dar para a criança provar, você pode pedir para a criança apertar essa até estourar e ela vai estourar. E pedir para apertar essa e não vai acontecer a mesma coisa. E aí é uma forma muito prática de você explicar como é mais forte uma pessoa que confia em Deus do que uma pessoa que confia em si mesma. De como a fé ela é importante, a fé na pessoa certa. Então é isso. Eu tenho só mais uma coisa para dizer sobre essa dinâmica. Eu peguei um versículo, na verdade uma história para basear, que se encontra em Atos, que é a história de Estevão. Estevão era como aqueles 3 jovens. E você pode mostrar isso para as crianças, que aqueles 3 jovens eles tiveram fé e eles foram salvos. Eles continuaram vivos. Mas Estevão ele tinha a mesma fé daqueles jovens. Mas ele não continuou vivo, isso não é uma coisa ruim. Ele foi salvo por Deus.
E aí é em Atos 7, o 55, que diz: Mas Estevão, cheio de espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele disse: Eis que vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E Estevão, ele foi tão corajoso quanto aqueles homens. Ele colocou a sua fé só em Deus. E ele teve a maior das salvações. Deus não deixou ele vivo, mas levou ele para o céu com ele. Então, para ele, não importava nada. Não importava que as pessoas estavam apedrejando ele. Ele não maldizeu aquelas pessoas. Ele não disse que queria que aquelas pessoas morressem. Ele não disse que queria ser salvo ali agora e trocado de lugar com elas. Ele tinha tanta fé em Deus que ele sabia que mesmo sendo apedrejado, ele tinha a vitória dele em Deus. Ele ia morar com Deus nos céus. Ele tinha fé suficiente para ser apedrejado e não estourar e não perder a vida dele espiritual. É isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo para que cada vez mais pessoas possam saber da palavra de Deus, possam ter esse auxílio para ensinar suas crianças. É isso. Muito obrigada a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.